Muito bem, nas últimas aulas falávamos a respeito da colonização das Américas e mais precisamente da colonização do Brasil. Falávamos sobre a colonização do Brasil, né, pelos portugueses, e que grande parte da América foi colonizada, conforme vocês podem ver aqui no mapa, pela Espanha. Já a América do Norte, né, com exceção do México, foi colonizada pela Grã-Bretanha, né, pela Inglaterra, e também houve uma certa influência, né, onde hoje é o Canadá, da França. Tanto é que na França se fala inglês e também francês. Né? Um aspecto que deve ser enumerado, né, que deve ser destacado da colonização foi justamente a escravidão. Né? E os primeiros personagens a serem escravizados era o personagem índio. Né? Recebeu esse nome porque quando os portugueses chegavam acharam que aqui era a Índia. Né? E os índios eles foram perseguidos, né? Escravizados, muitas vezes para trabalhar nas plantações, na extração de riquezas minerais. Né? E se houve uma figura que realmente perseguiu os índios, né, foram os bandeirantes, né? Sobretudo os bandeirantes paulistas, os bandeirantes de São Paulo. Né? Mas, conforme o tempo foi passando, né, o índio ele se mostrou extremamente inviável, né, de ser escravizado, uma vez que eles conheciam bem o terreno, eles se revoltavam contra a escravidão, e também, de certa maneira, houve influência dos jesuítas, né? Os jesuítas, que foram aí os primeiros, né, os nossos primeiros professores, né, que eles vieram na incumbência de catequizar, de civilizar os índios, né, trazer a cultura europeia, né, ensinar os índios a falar o latim, enfim, a cristianizar os índios. Né. E muitas das vezes essa figura aqui do jesuíta, ele entrava em conflito com os portugueses, né, com aqueles que queriam escravizar os índios, né, com os bandeirantes, né, razão pela qual posteriormente eles vieram a ser expulsos do Brasil. Depois entra um outro personagem, né, que esse sim que iria aí realmente fazer parte, né, da história do Brasil, que iria construir o Brasil com a sua força de trabalho, que é o escravo negro, né, trazido aí das mais variadas regiões lá da África, né, que era o escravo negro que iria inaugurar este período tão vergonhoso da nossa história. Né. Lembrando também, né, que a escravidão ela não foi inventada pelos portugueses ou pelos europeus. A escravidão já era praticada em muitas regiões da África. Né? A gente vai ver agora em seguida um vídeo sobre a escravidão do Brasil Paralelo, e a gente vai ver que a escravidão sempre fez parte da história da humanidade. Ela era aplicada por questão de punição. Quando alguém vencia uma guerra, determinado grupo perdedor, ele tinha que ser escravo, ou então se ele nascesse filho de uma mãe que já vivia nessa condição, ou seja, que já era escravo. Né? E os índios, eles eram, conforme nós falamos, foram trazidos da África para as mais variadas regiões aqui, não só da América do Sul, mas como América Central, as plantações de açúcar, né, América Central, e também para a América do Norte, né. Nós temos aqui um
um filme interessante, né, que retrata a escravidão, né, que é o filme Amistade. Né? Owners of these slaves. These slaves, Your Honor, are by rights the property of Spain. Vale ressaltar também que o primeiro país, né, mais tarde, o país civilizado, né, por volta de 1814, 1820, né, se eu não me falha a memória, a banir a escravidão foi exatamente a Inglaterra, né? País que realmente inaugurou, né, na questão aí de direitos humanos, né? Então chegou um momento em que a escravidão ela se tornou extremamente vergonhosa, né? Mas infelizmente aqui no Brasil, né, a abolição da escravidão foi algo que aconteceu de forma tardia, né? Então nós somos um país jovem, né, que saímos aí recentemente de uma escravidão, né? Ainda em meados do século XIX ainda havia escravidão aqui. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try against all odds, against all prejudices. Lembrando que nem todos os brancos no Brasil eles eram a favor da escravidão. Muitos brancos, poetas, né, empresários, eles eram contra a escravidão. E lembrando também que a escravidão era praticada inclusive pelos próprios negros, né? Inclusive negros alforriados que adquiriram uma certa condição melhor de vida, né? E há relatos inclusive que em quilombos se praticava a escravidão. Acompanhe comigo esse vídeo aqui do Brasil Paralelo sobre a escravidão. As morais da biografia humana. É impossível não lembrar da escravidão como uma das maiores. Quando falamos em escravos, lembramos da luta e da dedicação dos abolicionistas pela liberdade e dos povos que demoraram tanto para despertar e ver um futuro livre. É difícil pensar o quão horrível foi nascer e morrer sem ser o dono de sua própria vida. O fato de podermos olhar as coisas dessa forma é o privilégio de vivermos do lado de cá da linha do tempo da humanidade. O compromisso em manter a humanidade livre vem da lembrança de que demoramos milênios para vencer o mal da escravidão. Foi um mal que por muito tempo não esboçava a perspectiva de nos libertarmos. Os antigos povos hebreus e assírios, os gregos e os romanos, os europeus, astecas, incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer o status quo no qual nasceram e viveram. Se olhamos para trás e vemos a mancha da escravidão, é a história jogando holofotes sobre nós, esperando deliberarmos sobre nossas ações, para saber quem somos e como seremos lembrados. É a história cumprindo seu papel, nos ensinando os grandes erros e lembrando que muitos dos nossos antepassados perderam seus sonhos na falta de liberdade. A escravidão, do ponto de vista moral, ético, não há nenhuma dúvida, não há discussão, é uma aberração moral, né? Acho que por aí não tem conversa, ninguém discorda disso. O ponto é que, do ponto de vista histórico, infelizmente, foi a normalidade no mundo inteiro por grande parte da história, na verdade. É um período muito recente que nós temos sistemas econômicos baseados na não escravidão. O que era ser escravo, né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder a sua liberdade, ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Então, se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Não é racial, ela se torna racial no século XIX, né, quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente africano ao escravo. Mas isso é muito tardio, né? Então não foi uma escravidão, primeiro, de oportunidade,
Tanto é que não era difícil você encontrar negros que se tornavam senhores e que tinham seus escravos também. Então, quer dizer, dentro de uma economia escravista, né, se eu sou um senhor de engenho, eu tenho escravos. A alforria era uma concessão do senhor, mesmo que o negro tivesse dinheiro para pagá-la. Aí nós temos um problema. Não conseguiram comprar a sua alforria. Pois bem, tenho esse dinheiro, vou investir esse capital. Comprava escravos. E tinham essa possibilidade. E nós temos casos, percebam o nível de especificidade de nossa escravidão, de antigos escravos que pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Claro que são casos que são minoritários no sentido da história da escravidão como um todo, mas são especificidades que não são comentadas, que não são debatidas. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando o africano para dentro dos navios, né? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. Quando falamos de negro que veio da África, diferentes regiões, eu preciso entender que a escravidão já existia no continente africano. Porém, ela era específica em cada um dos lugares. Ou seja, é muito perigoso dizer assim, os negros africanos escravizavam-se porque eram muçulmanos, porque nem todas as nações eram muçulmanas, certo? E inclusive cabe dizer que as que eram praticavam uma escravidão pior do que as que não eram. A escravidão muçulmana é um assunto relativamente recente na pesquisa historiográfica. Tem um livro que eu recomendo de um historiador africano chamado Tidiane, que chama Le Génocide Voilé, genocídio velado, que é a desgraça que a escravidão muçulmana fez na África. Os escravos que iam para o mundo muçulmano, os muçulmanos preferiam comprar mulheres e quando compravam homens, capavam, porque era grande parte da finalidade sexual. Que o escravo na África era enterrado com a corda amarrada no pescoço e ficava com a ponta da corda fora do enterro para ser puxado para fora quando fosse necessário. Quando morria um chefe em algumas regiões da África, isso poderia significar que seriam mortos 20, 30, 40, 50 escravos para acompanhar no outro mundo o chefe que havia morrido. A escravidão era uma situação aceita e tornara-se a mão de obra da cana-de-açúcar no Brasil. Primeiramente, os homens da Guiné, depois os do Congo e os da Angola, e em seguida o tráfico envolveu todo o sul do continente, até Moçambique, tornando o negócio de escravos o mais lucrativo e amplo do planeta. Muito bem, então está aí um detalhe sobre a nossa história, né, que muitas das vezes não é comentada nos livros, né, sobre o fato de, em algumas regiões, conforme vocês podem ver, da África, já existir a escravidão. Lembrando que esse assunto ele será melhor abordado, né, nas aulas de cultura afro, né? Vocês estão tendo aqui apenas uma pincelada, né, para vocês entenderem o que foi a origem do Brasil. E, enfim, aqui vocês podem ver a imagem de um pau-brasil sangrando, né, conforme vocês podem ver aqui na imagem. E lembrando que o pau-brasil ele tinha o seu valor, né, principalmente na questão da coloração de roupas, né, e foi extensamente levado para a Europa, não só pelos portugueses, mas como holandeses, ingleses, enfim, né. E aqui vocês podem ver, né, o animal típico aqui da região, né, do Brasil, né, que é a arara azul. Fato esse que influenciou na criação do nome, né? Terra dos Papagaios. O Brasil já foi conhecido como Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, né? E Brasil, né? A própria palavra Brasil vem de brasa, né? Enfim, não só pela cor do pau-brasil, mas também representando a vida promíscua, né,
o Brasil o povo da terra Brasília era considerado um povo promíscuo e pecador, né? Mas isso aí é assunto para uma outra ocasião. Okay? Então é isso. Obrigado.